Olá, pessoal. Bom dia a todos. Agradeço imensamente a participação de quem está conosco aqui presencialmente no auditório. Agradeço também quem está conosco no online. Meu nome é Sara, sou enfermeira de práticas assistenciais, faço o gerenciamento de alguns protocolos aqui da instituição. E no nosso tema de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre sepsi, tá? No dia 13 agora de setembro, nós tivemos o Dia Mundial de Conscientização sobre esse tema, o Dia Mundial da Sepsi, e o intuito dessa data, com certeza, é nos fazer um momento de pausa para justamente pensar sobre essa temática, fazer ações de mobilização do time multi como um todo em relação a esse tema, que, segundo os dados do ILAS, o Instituto Latino-Americano de Sepsi, traz para nós aí na casa de 240 mil mortes por ano aqui no Brasil em relação a esse diagnóstico, tá? É, Acho que vale a pena compartilhar aqui com todos vocês que nós temos algumas iniciativas dentro da instituição. Então, nós temos um protocolo de sepse e choque séptico instituído já há muitos anos, há mais de 10 anos, aqui no Hospital 9 de Julho, para o público adulto, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas vamos aproveitar a data de hoje também para trazer para vocês brevemente uma iniciativa que vai começar aqui na instituição, que é o protocolo de sepse voltado para o público pediátrico. Então, um grande momento aqui para nós enquanto instituição. Claro que nós vamos ter treinamento, vamos ter comunicação, vamos ter algumas adequações no prontuário eletrônico do paciente, para que depois a gente lá em práticas consiga contabilizar esses dados, olhar como é que está a nossa performance, porque a partir dessas análises a gente vai implementando as ações de melhoria. Então, desde já quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Agradeço imensamente a presença e a participação das palestrantes de hoje, doutora Sumira, infectologista que está aqui conosco, doutora Camila, médica pediatra, também está aqui conosco, e a doutora Maria Amparo, que também está aqui conosco. Então, muito obrigada, e eu chamo para a primeira palestra a doutora Sumire. Por gentileza, doutora, obrigada. Eu agradeço. Obrigada, Sara. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, aqueles que nos acompanham remotamente. É uma satisfação estar com vocês aqui. Sara, obrigada pelo convite. Mas eu queria contar para vocês que hoje eu sou a banda que abre o show. O show hoje é das pediatras, na verdade, que vêm contar para a gente do protocolo novo da pediatria. Então, eu rapidamente fui convidada só para fazer uma breve lembrança sobre a sepse, antes de elas apresentarem o protocolo. Opa! Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação e gostaria de começar pelas definições. Então, sepse é aquela disfunção orgânica com risco de morte que é acarretada por uma desregulação da resposta do hospedeiro a uma injúria infecciosa. E a disfunção orgânica, ela é, por definição, uma alteração aguda em pelo menos 2 pontos do score basal de SOFA do paciente em questão. Então, vamos lembrar um pouquinho, só para a gente lembrar dos termos e definições, do score de SOFA. Então, o score de SOFA é uma pontuação que vai levar em consideração PaO2, FiO2, plaquetas, bilirrubina, PA, dose de vasopressores, escala de coma de Glasgow e função renal. Para a gente poder fazer isso aqui, a gente precisa, primeiro ter pensado que aquele indivíduo pode estar séptico, colhido esses exames e ter acesso a esse resultado. Só que a sepse não dá esse tempo para a gente. Então, por conta disso, se usa o Quick SOFA. O Quick SOFA é quick, ele é rapidinho, são 3 perguntas que a gente não precisa de nenhuma grande ferramenta para medir. Então, rebaixamento de nível de consciência, taquipneia e hipotensão são sinais de alarme. A pessoa que ticou 2 dessas 3, a gente tem que pensar, esta pessoa pode estar séptica. Isto não faz o diagnóstico de sepse, mas ele me mostra quem é a pessoa para quem eu tenho que perguntar, opa, será que isso é sepse? E, por fim, a definição de choque séptico, que é a sepse que cursa com alterações circulatórias e hemodinâmicas. Por definição, o paciente que precisa de vasopressor para manter uma PAM de 65 ou que tem um lactato sérico maior do que 2, mesmo depois de adequadamente ressuscitado volemicamente. O indivíduo que tiver esses 2 marcadores aqui tem um risco de mortalidade de 40%.
E qual é o tamanho do problema? Qual é a epidemiologia da sepse? Na verdade, a gente não sabe, porque não é uma doença de notificação e é uma doença que vai acontecer em vários pontos do cuidado. A gente tem pacientes que vão se apresentar sépticos à entrada do pronto-socorro, a gente tem pacientes que vão chegar aqui para procedimentos eletivos e durante a evolução deles alguma coisa vai acontecer, uma injúria infecciosa vai acontecer, eles vão evoluir com sepse e é difícil da gente mensurar o tamanho real do problema. A gente traz aqui uma estimativa que foi feita a partir de um grande relatório anual da carga global de doenças. Então, são os diagnósticos que afetam as pessoas globalmente, e a partir disso, e aqui não se relata sepse, se relata uma série de doenças infecciosas e não infecciosas. E através de uma modelagem matemática, se calculou, se estimou, na verdade, quanto será de sepse que acontece se a gente tem esse tanto aqui de doença. E a estimativa global foi, em 2017, de quase 49 milhões de casos de sepse no mundo todo, culminando com 11 milhões de mortes por ano. É muita gente. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente traz duas casuísticas, na verdade, são dados secundários retirados de algumas fontes oficiais. Aqui, será que acende a luz? Não. Ah. Então, do Sistema de Internação Hospitalar, do DataSUS e do Sistema de Informação de Mortalidade. Esses dados aqui foram colhidos em tempos diferentes, 2010, 2019, e depois 2018, 2022, apenas com internações que aconteceram no Sistema Único de Saúde. Então, eles trazem os dados de internações por sepse e os dados de óbito por sepse. E aqui se observa que a distribuição entre homens e mulheres é bastante homogênea e que a mortalidade é bastante relevante nas pessoas menos jovens. Bom, e a parte que nos cabe nesse latifúndio enquanto um provedor de saúde privado? A gente não tem esse número exato, mas o estudo Spread fez uma forma muito elegante de estimar, de novo, o quanto isso acontece. Os 240 mil mortes que a Sara contou da gente vêm daqui. Então, eles fizeram o seguinte: num dia designado, em fevereiro de 2014, eles pontualmente randomizaram UTIs esparramadas por quase todo o território nacional, incluindo UTIs privadas e UTIs do SUS. E, naquele momento, tiraram uma foto, tchukt, viram quem eram as pessoas que estavam numa caminha, num leito de UTI e sépticas naquele momento. Com este dado, e com o dado da evolução desses pacientes, eles extrapolaram para o que será que acontece num ano no nosso país. E chegaram a um número de 420 mil casos de sepse por ano, com 230, 240 mil óbitos por ano no Brasil. Quando a gente fala 230, 240 mil óbitos, parece bastante, mas para a gente botar na métrica o que isso significa, eu trouxe os dados de mortalidade de Covid. Então, aqui a gente tem os nossos 700 mil óbitos de Covid nos últimos 5 anos. Então, são 700 mil óbitos de uma coisa catastrófica, gente que morreu um depois do outro, 700 mil óbitos esparramados em 5 anos e acumulados nos 2 primeiros anos. Para a sepse, a gente está falando de 230 mil óbitos a cada ano. É muita gente. E se a gente fizer outros comparadores, eu trouxe aqui a AIDS, por exemplo. Em 2023, no Brasil, morreram 10 mil pessoas em decorrência da AIDS. É um número ainda muito importante, são quase 30 pessoas morrendo por dia no nosso país. E ainda assim, quando a gente compara com o número de sepse, a gente percebe a grandeza e a importância desse diagnóstico. Voltando aqui no estudo Spread, eles então incluíram pacientes que estavam internados em UTIs privadas e do SUS. E aí, eles trazem o seguinte dado, que 42% dos pacientes incluídos na avaliação estavam em UTIs privadas. E desses, 45% sobreviveram. E olha que interessante, esse desfecho não foi diferente quando se comparou UTI privada e UTI SUS. Ué? Porque, na verdade, a métrica não é a fonte pagadora, mas é a qualidade do que se faz dentro do serviço. Então, o que se mostrou estatisticamente diferente é que UTIs com maior acesso a mais recursos tiveram uma performance melhor em termos de mortalidade quando comparadas a UTIs com poucos recursos. De forma que os fatores independentes relacionados à mortalidade foram escassez de recurso e tratamento inadequado. Nesse cenário, aqui nesse hospital onde a gente conversa hoje, a gente tem todas as ferramentas e o expertise para oferecer para os pacientes a melhor probabilidade de sobreviver dessa doença tão grave.
E aí, a parte que cabe na nossa tarefa de todo dia, que é como é que a gente trata essas pessoas, ainda tem uma porção de área cinza. O tratamento da sepse não é uma coisa que está definitiva e que a gente sabe exatamente o que é que a gente tem que fazer. É um conhecimento que está em construção. Então, eu trouxe aqui os diferentes guias ao longo do tempo e que foram mudando. Então, teve anos que a gente achava que a gente tinha que dar mais volume, depois menos volume, cristalóide. E a gente está, a cada ano, aprendendo como é que a gente faz para não deixarem os pacientes morrerem. Esses dados que eu trago aqui estão absolutamente em consonância com o protocolo que a Sara acabou de contar, que estão lá no Documentos Interact, a gente clica lá, tem uma pastinha, procura na aba de busca sepse, e a gente vai encontrar o nosso protocolo. O nosso protocolo é uma tradução da Surviving Sepsis Campaign, traduzida para a nossa realidade. Tudo começa em pensar em sepse. A sepse é uma doença absolutamente aguda, e se a gente não pensar que o indivíduo pode estar séptico, a gente perde o timing de descobrir e de atuar. Então, o screening é importante e ele tem que acontecer em todos os momentos, em todas as portas de entrada. Então, na primeira porta de entrada no pronto-socorro, quando o indivíduo chega para fazer os sinais vitais, o Quick SOFA tem que ser aplicado. A mesma coisa nas reavaliações nos andares e assim por diante, na RPA, em todos os ambientes do hospital. A gente vai preferir o uso do Quick SOFA e, na suspeita, entre outras ações, escolher um lactato. Talvez de mais importante é lembrar que a sepse é uma emergência médica. E ela é uma emergência médica por conta da fisiopatogenia dessa doença. A sepse é uma desregulação entre a resposta inflamatória, que fica absolutamente desregulada, exacerbada, e concomitante com um quadro de imunossupressão na vigência de uma doença infecciosa. Se a gente não consegue resolver isso nos primeiros dias, esse indivíduo fica condenado a persistir num estado de imunossupressão continuado. E aí, isso associado a essa inflamação exacerbada faz com que seja cada vez mais difícil controlar o processo infeccioso que gerou essa cascata toda e, nesse meio do caminho, esse indivíduo ainda pode, por cima daquela infecção que eu estou tentando resolver e que causou essa confusão toda, ganhar outros processos infecciosos e, muitas vezes, é isso que culmina com os desfechos ruins. Portanto, para a gente tratar sepse, a gente precisa ganhar tempo, a gente precisa ser ágil. Então, eu trago aqui o pacote de primeira hora. Então, quando as coisas são muito rápidas e elas são repetitivas, a gente tem que sistematizar as nossas ações, para não ficar todo mundo maluco, o que faço agora, o que não faço agora. Pensou em sepse, a gente tem que abrir o pacote de primeira hora, e o pacote começa com exames de laboratório. Aqui no hospital, a gente vai digitar na prescrição, laboratórios, exames de sepse, e ele vai trazer todos os exames que eu preciso, tudo ali que eu precisava no Quick SOFA, no Score de SOFA já está lá, a hemocultura já está lá, a gente vai precisar acrescentar, se o indivíduo tiver acesso central, uma hemocultura central. Lembrar que a coleta de culturas não é só hemocultura. Eu vou ajustar para o cenário daquele do paciente. Então, se eu estou suspeitando que a sepse é por conta de uma meningite, obviamente que a coleta do líquor tem que ser priorizada. A mesma coisa, outros sítios, urina, secreção, secreções outras e etc. A gente não vai se fiar na procalcitonina para fazer um diagnóstico de sepse, e tampouco para começar antibiótico. A procalcitonina terá um papel muito importante, inclusive nesse momento, para nos guiar lá nos dias lá na frente, no momento oportuno de retirar esse antibiótico, mas não para me dizer este é o paciente séptico que precisa de um antibiótico agora. O diagnóstico vai se fundamentar na clínica e no score de SOFA. Para os pacientes com sepse provável, o antibiótico tem que ser imediato em até 1 hora. E ele tem que começar depois que a gente tiver colhido as culturas. A ressuscitação volêmica é imediata e para os pacientes com uma PM menor do que 60, depois da expansão com cristalóide, droga vasoativa, sendo a norepinefrina a droga de escolha. Então, aqui só lembrando, então, o antibiótico ele deve começar o mais breve possível, em até 1 hora. Porém, se a sepse for uma suspeita e não provável, e o paciente não estiver chocado, a gente tem um espacinho para procurar outras causas para aquela disfunção que eu estou enxergando antes de começar o antibiótico. Veja, isso aqui é uma decisão clínica de caso a caso, mas em algumas situações onde a probabilidade de sepse parece distante e a gente tem uma expertise, a gente tem um espaço para entender se aquela acidose é metabólica, enfim, e alguma outra coisa que está levando o paciente a esse quadro. O alvo de PAM é, então, 65. E aqui é o meu último slide para resumir
Tudo isso aqui está bastante descrito no nosso protocolo, mas, basicamente, a gente lembrar de não retardar o antibiótico, de sempre colher as culturas antes dele. E quando a gente começa o antibiótico, ele vai ser empírico, porque eu não tenho nem absoluta certeza que aquele doente está séptico e, muitas vezes, eu não desconheço o foco com absoluta certeza. Mas a gente vai se fiar em um raciocínio clínico guiado para escolher os antibióticos para esse paciente, que vão levar em consideração, basicamente, os focos prováveis, a história de uso antimicrobiano recente desse paciente, as culturas que esse paciente tem num período recente e a epidemiologia do paciente. Então, um paciente institucionalizado, ele será enxergado de uma forma diferente de um paciente que acabou de chegar da casa dele ou que está internado aqui há várias semanas. No choque, a gente deve considerar se sugere o uso de corticoide e a sepsia é uma doença aguda que evolui continuada. Então, não é que eu faço meu pacote de 1 hora, dei o antibiótico, está tudo certo, liguei a noradrenalina e está tudo bem. Não. Esse paciente é um paciente grave, com alto risco de óbito, e ele precisa ser reavaliado hora a hora. Está definido um pacote de 6 horas, nos quais a gente tem que rever o status volêmico, checar se a gente conseguiu atingir a meta de PAM para esse paciente e é o momento da gente começar a pensar em controle do foco infeccioso. Então, se eu imagino que a fonte daquela sepsia é um catéter infectado, esse catéter precisa sair e ele precisa sair com brevidade. Se eu acho que tem um foco fechado, um abscesso que precisa ser desbridado, isso precisa ser prontamente resolvido. E o antibiótico, a gente não entra e larga ele lá. Num paciente que a gente suspeitou sepsia e a gente colocou antibiótico, a reavaliação tem que ser diária. E todos os dias a gente faz isso, quando a gente chega na UTI para olhar esse doente, isso aqui é sepse mesmo? Esse antibiótico precisa estar aqui? E no momento em que a gente entender que aquilo não era sepse, a gente está absolutamente orientado a suspender esse antibiótico. E para os pacientes sépticos, a gente não diz, é uma pneumonia, a gente vai tratar por 7 dias. Não, o tempo e a duração do antibiótico vai depender da evolução e isso tem que ser reajustado e rediscutido a cada dia, a depender da evolução dos pacientes. Meu recado era esse, e eu vou passar o palco para a Pituca e para a Camila. Obrigada, pessoal. Oi, pessoal. Muito obrigada pela presença de quem nos prestigiou ao vivo e muito obrigada por aqueles que também separaram um momentinho do dia para estar aqui com a gente nesse momento. A Sumiri já falou sobre a importância do tema, né? E eu vim para completar aqui em relação, acho que é mais fácil aqui, né? Mesmo. Para completar e chamar atenção para os pontos em que na população pediátrica a gente tem algumas diferenças, né? Num hospital onde se atende a maior parte do público é de adultos, né? De adultos e idosos, a gente tem uma porçãozinha de pediatria. E é bem importante que todos tenham uma consciência de que existem algumas diferenças bem significativas na população pediátrica e, por isso, nós precisamos fazer um protocolo voltado para a sepse pediátrica. Como a população que a gente atende predominantemente no 9 de julho é de crianças acima de 30 dias de vida, a gente está priorizando nesse momento o protocolo sepse pediátrico, que contempla exatamente as crianças acima de 30 dias de vida e não prematuros, né? Não é com a idade corrigida, tá bom? Então, só alguns pontinhos aqui. A sessão clínica de hoje é em comemoração ao Dia Mundial da Sepse, então, super importante esses momentos para reflexão, né? O tema desse ano foi Estratégias para combater a grande vilã.
E, como já falei na introdução, gostaria de chamar a atenção e trazer a reflexão de que a gente tem algumas particularidades em sepse pediátrica mesmo. Então, gostaria de trazer de que, realmente, além da importância na população de adultos, nós temos uma situação de um grave problema de saúde pública, né? Está dentro daquilo que a OMS tem prestado bastante atenção, por ser justamente uma das principais causas de morbidade, mortalidade e de utilização de serviços de saúde por crianças em todo o mundo. No mundo, é estimado cerca de 1,2 milhões de casos de sepse. Aqui está incluso os números de sepse neonatal e pediátrica, mas se a gente for pensar 1.200.000 casos por ano, é muita criança aí, né, afetada pelos quadros de sepse. A mortalidade é muito variável justamente por conta do que a Sumiri comentou, não é notificado, mas estima-se que pode acontecer de 4% a 50%. Por quê? Justamente questões que nós vamos abordar a seguir. Nós temos dificuldade de reconhecimento, é uma situação rápida, que evolui rapidamente, de grande morbidade e mortalidade, e nós não temos uma distribuição mundial de recursos e de suporte igualitária, né? Nós temos países que vão ter muita dificuldade de prestar o atendimento adequado para essas crianças, o acesso aos serviços, né? E a maioria das crianças, aqui a gente chama atenção em relação ao diagnóstico, ao reconhecimento mais precoce possível, porque realmente as crianças que morrem de choque refratário ou síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, na maioria das vezes em 48 a 72 horas de iniciado o tratamento ou do atendimento. Os desafios, né? A melhor chance de a gente obter bons desfechos frente a uma criança com sepse é, sem dúvida nenhuma, a identificação precoce e o tratamento imediato, né? O início imediato. O reconhecimento, aí é que está, assim como para os adultos, na população pediátrica, talvez o maior desafio, é reconhecer que aquela criança pode estar séptica na sua frente. Por quê? Crianças, principalmente as menores, têm menos reserva, febre, vai cursar com taquicardia e taquipneia, né? E essas crianças vão ficar ali com aparência mais prostrada. E aí, como que eu diferencio se essa criança está ou não séptica? Só que já desde a campanha de 2021, né, as campanhas de sobrevivência à sepse vêm tratando do tema. Pense, pode ser sepse. Se você não pensar, a gente não vai reconhecer e diagnosticar. E nós não podemos retardar tratamento, né? Então, o grande desafio é que, realmente, os sintomas podem ser sintomas corriqueiros, de um resfriado numa criança pequena, que a gente está acostumado a ver que, realmente, eles ficam com muita alteração de sinais vitais por não ter reserva, né? E aí, nós temos um desafio gigantesco, porque a gente tem uma elevada prevalência, né? Uma taxa elevada de morbidade e mortalidade, uma situação de difícil diagnóstico, difícil reconhecimento, e que vai gerar muitos custos relacionados ao tratamento e às possíveis sequelas. Muito bem. E como nós podemos, o que nós podemos fazer, então, né? O combate, que eu tiquei aqui, deixei mais ou menos. Nós estamos na metade do caminho, né, Sara? Estou me referindo aqui, né, ao que a gente tem se mobilizado na instituição para estar aí na linha de combate dessa situação tão dramática, né? Instituir o protocolo de sepse pediátrica para melhorar esse fluxo, melhorar o reconhecimento, para colocar todo mundo pensando que pode ser uma sepse pediátrica. Nós já construímos, está sendo um projeto grande de muito tempo, porque no meio do caminho a gente teve muitas mudanças, muitas adaptações, mas
enfim, nosso protocolo de sepse pediátrico está pronto, dos últimos ajustes finais. E a gente está aqui dando pontapé inicial para divulgação de que, sim, nós temos um protocolo sepse pediátrico na instituição. Quais são os nossos próximos passos? Treinar, né, os envolvidos na assistência, todo mundo vai precisar pensar, né, reconhecer e saber exatamente seu papel no tratamento. E, assim que a gente estiver aplicando o nosso protocolo na prática, nós vamos ter o gerenciamento de dados e a adequação, né? Não vamos simplesmente introduzir o protocolo. Esse protocolo vai estar sempre sendo revisitado, vigiado, analisado e que vai trazer muitas melhorias no dia a dia. Então, eu queria apresentar ligeiramente, né, só falando em linhas gerais, mais ou menos como que nosso protocolo vai funcionar. A população-alvo, então, são os pacientes com acima de 30 dias de vida e colocando aqui na instituição, a nossa faixa etária é até 11 anos, 11 meses e 29 dias, mas lembrando que os critérios de Fênix, eles valem para a população abaixo de 18 anos. Num primeiro momento, será a população pediátrica mesmo. Nossa faixa de atendimento é essa, então, nosso público-alvo é esse. O objetivo de se fazer um protocolo é justamente estabelecer um fluxo seguro, claro, para o atendimento de pacientes pediátricos que a gente tem que pensar, pode ser sepse. Os locais, então, todos os locais da jornada do paciente. Então, os pacientes que são admitidos via pronto-socorro, Paulista, Alphaville, centro cirúrgico, nas unidades de internação, sejam elas dedicadas à pediatria ou pacientes que estão internados em outros locais do hospital e na UTI pediátrica. E a abertura, né? Às vezes o profissional acha assim, não, é só o médico que pode abrir o protocolo, de forma alguma. A gente precisa que o olhar seja atento e que os profissionais envolvidos na assistência, na jornada do paciente, possam abrir esse protocolo em qualquer momento. Então, enfermagem ou médico, e ter a continuidade do cuidado. O que nós tivemos no meio do caminho, no meio da nossa construção? Em janeiro de 2024, foi feito um consenso internacional e foram publicadas novas definições de sepse pediátrica e choque séptico. São chamados os critérios de sepse de Fênix, e foi criado um score de Fênix, né, para a classificação, muito parecido com o SOFA. E também, assim, eu acho que é o primeiro momento em que as coisas estão se encontrando um pouquinho mais, né? A sepse pediátrica caminhava um pouco diferente aí do score e tudo mais, e me parece que agora tá chegando no denominador comum. E aí, os critérios de sepse de Fênix, eles trazem uma definição de sepse parecida com o que o SOFA define para o adulto. Então, a disfunção orgânica potencialmente fatal no contexto de uma infecção suspeita ou confirmada, porque é isso, nós não vamos ter condição ali no primeiro atendimento de ter certeza que é sepse. Mas os critérios de Fênix vêm para ajudar muito no diagnóstico. O que acontece? Vai ser sepse, usando os critérios aqui, o score de Fênix, nos pacientes que pontuem pelo menos 2 pontos no quadro, que eu vou colocar logo na sequência, mas que a Pituca provavelmente vai falar melhor depois. O choque séptico aqui vai ser um subconjunto de pacientes com sepse e disfunção cardiovascular, e, infelizmente, estão associados a uma maior taxa de mortalidade. E o diagnóstico do choque séptico é estabelecido em crianças com sepse e que apresente pelo menos 1 ponto no componente cardiovascular do score de Fênix. Seja hipotensão grave ou lactato acima de 45, ou então a necessidade de medicação vasoativa. O interessante do score de Fênix é que, como ele foi feito, foi multicêntrico e
ao redor do mundo todo, ele considera situações que não se precisa ter recursos muito sofisticados, nem exames tão sofisticados assim, e que a pontuação aqui é uma ou outra coisa. Então, se você já tiver uma hipotensão grave para a idade, já pontua. Então, a gente não precisa atender todos os critérios, né? E aí, nós temos um problema. Os critérios de sepse de Fênix, eles não se destinam à triagem ou à triagem precoce, né, ou reconhecimento dos pacientes com possível sepse. O que nós vamos fazer, então, para reconhecer essas crianças? O recomendado, então, aqui está o score de Fênix, né, e aqui que a gente citou rapidamente, nós vamos ter variáveis respiratórias, cardiovasculares, e eu não estou conseguindo apontar, mas tudo bem. Cardiovascular, de coagulação e as variáveis neurológicas. Se a gente for olhar, tem situações em que o paciente já vai estar admitido, né? Que a gente tem uma gaso, está com suporte respiratório, e situações em que eu consigo medir sem muitos recursos. Então, PA, né? Aqui, exames, mas aqui avaliação neurológica com Glasgow, né? Então, é realmente um avanço no sentido do diagnóstico da sepse pediátrica. Muito bem, voltando ao desafio. Eu tenho um score para o diagnóstico bem recente, bastante acreditado, porém, eu tenho uma situação em aberto para a questão do reconhecimento. Então, foi orientado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo próprio ILAS, que a gente mantenha os critérios para reconhecimento, a gente deve continuar usando o que a gente já usava anteriormente, que era ter sinais de CIRS, né? Então, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, então eu tenho uma classificação, né? Então, o que eu teria 2 ou mais sinais de CIRS, e junto, ou então, né, ou um sinal de alerta. E aí eu trouxe aqui esses sinais que a gente já utilizava para o reconhecimento e que vai fazer parte do nosso protocolo. Então, como que a equipe que está triando, às vezes, uma criança no pronto-socorro, vai falar, não, vou abrir o protocolo sepse e vou chamar um médico. Ou então o médico está ali passando visita, poxa, essa criança pode estar séptica, usando uma tabela que vai constar do nosso protocolo, que é por faixa etária. Por quê? Porque, se vocês já tiverem tido a curiosidade, sinais vitais em criança, a normalidade, a faixa de normalidade muda conforme a faixa etária. E aí a gente não tem como colocar um valor de frequência respiratória único, um valor de frequência cardíaca única, porque você pode ver que varia aqui, ó, de 100 para um paciente de 13 anos até 200 num bebê de 1 mês a 3 meses de vida. E aí, a mesma coisa com temperatura, né? E a mesma coisa, e até mais difícil, porque, inclusive, a gente tem aqui uma dificuldade com a aferição, com o uso de manguito adequado para a pressão arterial. Então, assim, a gente tem que deixar essa tabela à mão, né, para que as equipes consigam bater o olho, fazer a aferição, que já é feita habitualmente, e pensar, poxa, pode ser sepse, vou abrir o protocolo. Sinais de alerta é bem parecido com a questão do adulto, e que aqui ele pode facilitar a abertura desse protocolo, que seria alteração de perfusão, que a gente usa muito, né? O tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos, mudança no estado neurológico, mudança aguda, esse principalmente nos pacientes internados, a dessaturação em ar ambiente sem um motivo muito justificável, oligúria, aí nós vamos perceber, é 0,5, tá? Desculpa, 0,5 ml quilo-hora, mas nos pacientes internados, então uma diminuição de diurese importante. Aí a hipotensão, normalmente, a gente já vai ver aqui, e pacientes oncológicos ou imunossuprimidos, esses já vão ganhar
uma estrelinha só pelo fato deles terem febre, né? Então, assim, febre, porque justamente eu preciso de sinais de CIRS em vigência de febre ou alteração de leucócito. No paciente recém-admitido no pronto-socorro, vai ser basicamente febre, porque eu não tenho exames ainda desse paciente. Mas se eu tenho um paciente, chegou no pronto-socorro, ele é um oncológico com febre, eu provavelmente já vou abrir um protocolo sepse para esse paciente, né? E aqui na nossa instituição, que a gente cuida de pacientes oncológicos, transplantados no S4, internados, e eles fazem parte aí de uma população que frequenta né, com bastante frequência o 9 de julho, a gente vai ter muitas dessas situações. Muito bem. Após identificar esses sinais, né, elegíveis para a abertura do protocolo, se o profissional é da enfermagem, ele vai precisar comunicar o médico para uma avaliação imediata. E aqui eu não coloquei, vai direcionar para a sala de emergência e tudo mais, porque nós vamos ter em todas as situações. Vamos ter situação de porta, que esse paciente vai ser direcionado para a sala de emergência. Vai ter situação em que ele está no repouso, vai ter situação em que ele está no andar e vai precisar de uma avaliação médica imediata. Se é o médico a perceber, ele também pode solicitar a abertura imediata do protocolo. Muito bem. Definir como suspeita de sepse, o médico vai precisar, além do exame físico bastante criterioso, solicitar à equipe a coleta dos exames, que a gente chama de kit sepse, e que, no caso, nós vamos ter um item de prescrição pediátrico. Hoje em dia, a gente utiliza o do adulto mesmo para facilitar, mas aí a gente tem que apagar alguns itens. Mas a gente, para facilitar, já tem esse recurso na instituição. Determinar se a criança já tem um acesso ok, ou se conseguir os 2 acessos, melhor, e o quanto antes, né? A oferta de oxigênio, a necessidade de suporte ventilatório. Hoje em dia se fala muito de evitar a hiperóxia, né? Então, manter uma saturação aí em torno de 94%, 97%, de preferência com uma oferta de um alto fluxo de oxigênio, então, no mínimo, aí vai ser uma máscara não reinalante com reservatório, mas vai ser caso a caso. E, hoje em dia, também se fala muito da ressuscitação volêmica individualizada. Então, essa questão vai ser muito definida mesmo, caso a caso, os médicos vão ter que estar muito cientes, porque antes a gente fazia um montão de volume sem considerar muito bem, né? Mas, hoje em dia, é bastante individualizado. Felizmente, estamos numa instituição que nós temos os recursos, então, realmente dá um certo conforto para expandir os pacientes, né? E precisam mesmo. E coisa fundamental, que é universal, adulto, pediátrico, tanto faz, a necessidade da prescrição do antimicrobiano e da administração na primeira hora. É a hora de ouro, a gente precisa disso, e a equipe tem que estar bem afinada para isso. E é o que a Sumiri falou, em nenhum paciente séptico a gente pode abrir protocolo, fazer o pacote da primeira hora, correr tudo e vamos embora, está tudo bem, o paciente está salvo. A gente vai ter que, né, a equipe vai ter que monitorizar esse paciente aí com sinais vitais de 15 em 15 minutos, as reavaliações médicas precisam ser frequentes, e, assim que possível, por exemplo, num paciente que está ali, que não era esperado que ele tivesse séptico, é uma admissão, corremos e tal, fizemos tudo, aplicar o score de sepse de Fênix o mais assim que possível. Então, assim que eu tenho alguns exames, o instrumental, ou à medida em que isso vai ficando mais disponível para mim ali, eu vou entendendo o que está acontecendo, tenho sinais vitais, tenho exames disponíveis, aplico o score, porque realmente, se esse paciente fecha 2 ou mais pontos, eu preciso solicitar a vaga de UTI pediátrica, porque o ideal é que esse paciente seja cuidado e observado na UTI, que vai ser o lugar mais adequado para ele estar assim que possível. E aí, eu vou agradecer muito e vou passar a o bastão e o microfone para a Bituca, porque ela vai dar continuidade ao tratamento com a equipe.
Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada para todo mundo que está comparecendo presencialmente e online. Obrigada pelo convite. Olha, eu tô da semana passada para cá, estou tão feliz. Semana passada, né, pediatria foi tema do segurança, hoje aqui de sepsis, estamos ganhando um certo destaque mundial, né? Não é só aqui no 9, mas mundial. Obrigada, gente. Bom, eu vou repetir, né? Claro, algumas coisas que elas falaram, que elas colocaram, mas vou tentar não ser muito é, é, chata, assim, persistente. Mas eu queria dar uma. A questão do protocolo que ele está em construção, a gente está também esperando uma definição da rede como um todo, porque agora, com a rede, foram adicionados alguns hospitais que o protocolo de sepse pediátrico já está acontecendo. A gente tem que adaptar né, a nossa realidade aqui ao nosso protocolo específico, mas em breve será um protocolo geral da rede e que basicamente fala a mesma coisa do que a gente já vem preparando nesses últimos meses aí, tá bom? O que eu vou abordar agora, não vou pegar exatamente o nosso protocolo e falar o que nós vamos fazer com 2 horas, com 3 horas, com 6 horas, mas é dar uma visão geral da questão da conscientização da integralidade aí de todo mundo enxergando a sepse, principalmente a sepse pediátrica, de uma maneira bastante uniforme, tá bom? Então, no pronto-socorro, que é normalmente onde, principalmente, o protocolo se abre, né? A Camila já comentou algumas coisas, já falou a questão de primeira hora, mas assim, uma coisa importante, e aquele paciente que está no PS e deteriora, né? Então, é, quando o paciente já chega muito mal, já chega chocado, o reconhecimento é fácil. Agora, a questão é aquele paciente que você não sabe se só está taquicárdico e um pouquinho prostrado porque ele está com uma febre, a febre vai passar, ele vai melhorar, ou não. É uma sepse em evolução? É isso que está acontecendo? Será? Então, é assim, uma situação que eu não sei se acontece no pronto-socorro de adulto, mas no pronto-socorro pediátrico está acontecendo universalmente na nossa cidade, eu não sei se é no país todo, espero que não. É assim, achou que vai internar ou pediu vaga na UTI, parece que as coisas vão acontecer por mágica. Parece que, assim, o Espírito Santo vai lá, vai fazer as coisas, e não é assim. O médico vai lá tocar a porta e botou o paciente lá na retaguarda, mas e aí ele foi reavaliar logo? Ele reavaliou quantas vezes? Ah, foi pedida a vaga lá em Alphaville, por exemplo, coitados, demora um tempão para conseguir a aprovação do convênio, o transporte e tal. Às vezes, quando o paciente chega aqui, ele está numa condição absolutamente diferente da condição que ele chegou e do momento que foi solicitado uma vaga, seja ela na unidade de internação ou numa UTI, tá bom? Então, é assim, você não abriu o protocolo de sepse lá no comecinho, mas pode ser que 2, 3 horas depois o seu paciente que está lá aguardando algum exame, alguma coisa, tenha evoluído mal, né? Então, assim, puxa vida, vamos pensar nisso, como a Camila falou, vamos pensar quem que pode ser uma sepse em evolução. O paciente que está internado na UTI, internou por uma criança de 4 meses, internou por uma infecção urinária, está super estável, está super bem. Só que essa criança de 4 meses, ele ainda é um lactente, um jovenzinho, e ele pode fazer uma pielonefrite, pode fazer um quadro séptico nas primeiras 24, 48 horas ainda de antibiótico terapia, né? Então, o paciente está na unidade de internação, é mais a enfermagem que fica a maior parte do tempo com ele. Claro que a gente tem, né, scores, né, o PIOS, tudo isso que vai chamar a atenção, mas assim, é legal todo mundo estar entendendo qual é a importância dessa questão do protocolo. Por quê? Porque aquele paciente, às vezes, 12, 14, 20 horas depois, pode estar evoluindo séptico lá dentro, né, da UTI. E os pacientes que estão lá no S4? Ai, 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 né? Esses pacientes, a maioria são neutropênicos, a maioria já tem uma síndrome inflamatória já instalada, que confunde para chuchu se é sepse, se não é sepse. Às vezes fala assim, ah, não, por exemplo, às vezes o paciente, é inflamação da pega da medula, mas às vezes também o coitado está fazendo um quadro infeccioso, então, abrir, pensar um pouquinho fora da caixinha, tá bom?
Centro cirúrgico, hemodinâmica, radiologia, principalmente agora que temos mais intervenção, né? Então, é importante que os médicos que forem acompanhar esses pacientes, sejam anestesistas, radiologistas, né? Sejam não só médicos, enfermagem, que esteja acompanhando esse tipo de paciente, principalmente, por exemplo, um paciente neutropênico que vai fazer uma colonoscopia. Lá, o pessoal da endoscopia, de repente, vai lá, o paciente começa com tremores, uma febre. O cara pode fazer um quadro, abrir um quadro séptico lá, justamente na endoscopia. Então, assim, não vai esperar a criança voltar para a unidade onde ela estava, para isso ser reconhecido, para começar a se fazer alguma coisa, né? E, claro, o paciente que está dentro da UTI. Esse, principalmente se ele for aquele neutropênico, por exemplo, esse é o que a gente vai ter que ficar mais de olho, quase que paranoicamente, assim como está aquela monitorização contínua para saber se ele realmente está deteriorando, evoluindo para um quadro de choque, né? Ou se é só um quadro mais decorrente daquela inflamação toda que o paciente apresenta. Então, como eu disse, o reconhecimento da sepse e do choque séptico já lá, bem instalado, né, aqueles lá de livro, esse é um pouco mais fácil, né? Chegou, o paciente está com a perfusão horrível, está com o pulso fino, né? Está taquicárdico, taquipneico, poxa, isso é mais fácil de eu entender, né? Agora, sepse em evolução. Eu gosto desse termo, né? Porque às vezes o paciente está infectado, está começando a ficar séptico, aí você lá não põe o soro, né? Libera uma dietinha, a criança não mamou, aí a criança dá uma vomitadinha, aí daqui a pouco a criança dorme, cai um pouquinho a saturação, né? Aí quando você vai ver, 3, 4 horas depois, o paciente está lá, né? Sonolento, você fala, uau, o que aconteceu? Não, o que aconteceu é que ele evoluiu, né? Então, o que é importante? A gente entender quais são as situações que têm a maior probabilidade de evoluir para sepse. Entendendo isso, a gente, né, aplica todo o protocolo e, embora, né, a questão toda que todo mundo já sabe com relação à sepse, todos os screenings de definir quem vai entrar no protocolo ou, eventualmente, até o diagnóstico, tem uma sensibilidade muito alta. Mas a especificidade não é tão alta assim. Por isso que a Sumire falou, por isso que a Camila falou assim, pode ser que não seja uma sepse, né? Pode ser que seja uma outra coisa que dali 2, 3 dias a gente vai falar, olha, realmente não era. Mas o importante era não deixar passar aquele caso que sim foi e que não foram feitas as coisas que eram necessárias serem feitas, tá bom? Então, aqui, agora, o pessoal de doenças raras diminuiu um pouco a internação das crianças com muitas síndromes inflamatórias, mas houve uma época aqui, uns anos atrás, que nós tínhamos muitas crianças nessas situações aqui internadas e que às vezes chegaram muito tarde na UTI porque a culpa era da doença de base, a culpa era do lúpus, a culpa era de uma doença reumatoide, né, reumatológica. Então, não podemos perder tempo. E, né, os pacientes que estão em síndrome inflamatória, seja pelo motivo que for, está fazendo quimioterapia, né? Está usando imunossupressor, fez um transplante de medula óssea, esses pacientes já são inflamados. Quando eles infectam, a coisa é muito rápida, gente. Para evoluir para a disfunção de múltiplos órgãos é muito, muito rápido, tá bom? E, claro, dentro dessa população, os neutropênicos são aqueles que vão ser sempre os mais delicados, aqueles que exigem maior atenção. E é incrível, né? Vou desabafar um pouquinho. Assim, a gente está com um caso agora na UTI. Muitas vezes esses pacientes são aqueles que exigiriam maior monitorização, mas às vezes, como a internação já é prolongada, a criança já está sofrendo muito, tal, não sei o quê, o pai fala assim, não, agora não mede a pressão agora, não, tem que pesar, não, mas, não troca a fralda agora, não tenho que avaliar, não, deixa ele descansar, mas esse deixa ele descansar, às vezes é o que vai determinar o desfecho para um óbito para esse paciente. Então, é aquele caso que eu acho que a gente tem que ficar assim muito mais atento a qualquer sinal e a gente vai ter que ter a firmeza de chegar para a família e falar assim, olha, tudo bem, a gente tem protocolos, tudo bem, a gente tem que individualizar
o atendimento. A gente tem que considerar o conforto do paciente. Mas veja bem, às vezes o paciente está desconfortável porque ele está hipovolêmico, apesar de estar muito inchado. Eu preciso ajustar esse balanço, eu preciso ajustar esse equilíbrio fino, eu preciso corrigir o cálcio dele, sabe? Porque senão, cada situação que contribui para uma piora desse paciente que já está muito sensível e ainda está infectado, ele pode ser o determinante para evoluir para um choque refratário em poucas horas, tá bom? Então, o reconhecimento vai depender, além, né, do meu feeling, além do conhecimento que eu tenho, é de uma monitorização adequada. Então, se o paciente está no PS, eu vou monitorar da forma que o PS me permite que eu monitore, né? Se está na enfermaria, se está no centro cirúrgico, onde for. Se eu estou numa UTI, também eu vou individualizar. É todo paciente séptico que eu vou ter que passar uma linha arterial para fazer uma PAI? Não, não. Claro, agora o paciente está deteriorando, está alterando a PA, está chocando? Sim, vou precisar. Então, vamos, né, individualizar essa monitorização, mas essa monitorização tem que acontecer. Então, de novo, estamos lá no pronto-socorro, internou uma pneumonia daquelas que o Gabriel gosta lá, aquela pneumonia extensa, com derrame, criança lá já está taquicárdica, não está mamando direito, não está comendo, vomitou uma vez, aí tal, papapã. Aí, tá bom, ele não está tão grave, vamos internar na unidade de internação, né? Mas é um candidato para uma piora infecciosa? Vai demorar para internar? Vamos deixar ele, né? Pelo menos com oxímetro lá, né? Vamos deixar na retaguarda. Vamos medir essa pressão arterial a cada hora, né? Vamos ter um pouquinho mais de carinho com esse caso, né? Tipo, de repente, chega lá quando interna na unidade de internação, olha, em vez de aferir a PA só uma vez por período, vamos aferir 2 vezes por período? Vamos perguntar se realmente está fazendo xixi, não vamos deixar essa fralda aí para o lixo, vamos ter uma noção de como é que está o débito urinário, ou seja, a monitorização tem que ser adequada de acordo com a ferramenta que eu tenho para usar. Tá? Então, na unidade de internação, o treinamento do pessoal da enfermagem é fundamental nesses casos, e mesmo naqueles outros ambientes que eu falei, né, hemodinâmica, lá na endoscopia, se a enfermagem estiver mais engajada com isso, saber que tudo isso está acontecendo, existe, de repente, né, eles podem ajudar muito a gente a perceber coisas que não estavam sendo percebidas, tá bom? Discussão multidisciplinar. Fundamental. Estou eu passando visita na UTI, de tarde, às 15 horas, a gente tem a nossa visita multi. Nossa, é fundamental o fisioterapeuta, a nutricionista, saber, sabe? Às vezes a nutricionista vai conversar com a família, vê lá e de repente vê que a criança está dormindo, mas está mega taquicárdica. Às vezes está puxado lá na UTI, lá na central, ninguém viu. Às vezes ela chega e fala assim, olha, doutora, achei ele tão taquicárdico, tá... Não, obrigada, vamos lá ver. Tá com febre? Tá com dor? O que está acontecendo? Não, está piorando, né? Então, ajuda, a fisioterapeuta vai atender, ó, não consegui fazer o atendimento, tá? Ou então a saturação caiu do nada, né? Então, é importante a equipe multi saber que o paciente ele está sendo classificado como séptico, ou um grande candidato para, ou se ele está no protocolo ou não, para poder dar a continuidade, e aí o sucesso vai ser muito maior, sendo que todos que cuidam do paciente como um todo estão atentos a todos os sinais. Melhor alocação do paciente. Estou falando muito? Eu já paro, tudo bem? Querem fazer perguntas? Então, vou tentar ir mais rápido. Tá bom? Então, o paciente saiu do S4 e foi para endoscopia. Lá ele ficou meio estranho, teve uma febre. Ele vai voltar para o S4 ou melhor a gente levar ele para UTI? Né? Por exemplo, tá bom? Então, tem que decidir aonde que esse paciente vai ficar, né? E aí, de novo, se eu tiver um paciente que nem a pneumonia, eu já tenho uma disfunção orgânica. Se ela é de causa se ela tem como causa uma infecção, pelo amor de Deus, né? Atenção super redobrada, né? Estou com um paciente que está com uma pioartrite, interna na unidade de internação para tratar antibiótico. Aí o ortopedista fala, eu não vou abordar agora, vamos esperar um pouco. Às vezes, na madrugada, o paciente
começa a deteriorar. Não é para fazer o diagnóstico às 10 horas da manhã, quando alguém vai passar visita. É para fazer o diagnóstico às 2, às 3, às 4, no momento que ele deteriorar, tá bom? E por isso, quem vai estar tomando conta do paciente, ele tem que falar, nossa, esse eu preciso de atenção redombrada. E nos pacientes neutropênicos e com as síndromes inflamatórias, mais ainda. Bom, então, a condução, né? Garantir antibiótico terapia o quanto antes, isso já foi falado, não vou repetir, isso é muito importante. Manutenção da hidratação / volemia adequadas, tá? Às vezes o paciente já está demasiado e está hipovolêmico. Então, atenção, tá? Muita atenção. Estado de hidratação. Às vezes o paciente está lá hipernatrêmico, ele não vai mostrar para você que ele está desidratado, por exemplo. Então, vamos lembrar de tudo que a gente considera para ver se o paciente está hidratado ou não. Então, é turgor de globo ocular, turgor da pele, né? Se o bebê é novinho, fontanela, tudo. Temos que prestar muita atenção em todos os sinais, por mais assim, leves que eles sejam, tá bom? As reavaliações têm que ser muito frequentes. A reavaliação, a gente já falou aqui, vai ser individualizada. Tem paciente que você vai ter que reavaliar de 15 em 15 minutos, vai ter paciente que você vai reavaliar de hora em hora, tá? Mas o importante é que tenha reavaliação. E essa reavaliação, ela tem que acontecer sempre após a cada conduta. Me fez uma inspeção, vai reavaliar na hora que acabou. Não é para esperar 1 hora depois que acabou para ir ver o paciente, entendeu? Não pode, tá? O paciente está monitorado, mas ninguém está olhando o monitor. Está alarmando. Não, está alterando, ela vai lá, o que é? Foi o oxímetro que saiu? Ah, é o manguito que está fora, não está nem na criança, tal. Não, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, tá? Então, tá monitorando é para valorizar a monitorização, ter respeito por ela, pelo amor de Deus, né? Aquela fadiga, né, de o alarme está tocando, ninguém vai olhar o que está acontecendo. Muito cuidado, tá bom? Repetir de propósito. Manutenção da hidratação, volemia adequada, porque toda hora tem que estar olhando isso. Não é para retardar, entrar a necessidade de droga vasoativa, quando já passou, né, você já atingiu lá em criança, a gente pode dar de 40 até 60 ml por quilo, a gente tenta dar esse volume aí na primeira hora, tá? Às vezes tem que ser até mais rápido. Paciente mostrando que está chocado, vai logo prescrever a droga vasoativa, não espera muito mais, tá bom? E aí a gente vai escolher a droga na pediatria a depender do tipo de choque que o paciente tem. O paciente adulto, ele só vai fazer hipotensão quando a situação está ruim, hein, gente? Caiu a PA é pro osso o negócio. Então, a gente tem muitos casos de paciente já tem circulatória, já tem hipóxia tecidual e o paciente está com a PA ok ainda. Tá? Então, cuidado, esse paciente vai estar muito taquicárdico, provavelmente o débito urinário vai estar baixo, não é para esperar a pressão cair para fazer o diagnóstico de choque, por favor, tá bom? Então, aí se eu tenho um choque quente, que é aquele que eu tenho vasodilatação e um tempo de enchimento capilar aumentado, a droga de escolha inicialmente para sair do choque é a noradrenalina. Se eu tenho um choque frio, então eu tenho uma alta resistência vascular periférica, e principalmente se eu tenho alguma desconfiança de alguma disfunção cardíaca, eu vou optar pela epinefrina, tá bom? Mas tem casos, assim como os adultos, que a gente pode necessitar até de vasopressina, né? E também o corticoide na suspeita de insuficiência adrenal, a gente acaba fazendo também. Bom, garantir boa oxigenação e ventilação, obviamente, né? Garantir acesso venoso. Parece meio besta o que eu estou falando isso, mas é bem comum a gente receber os pacientes que estão no protocolo de sepse com acesso bem meia boca, viu? Às vezes o paciente chega do centro cirúrgico com acesso mais meia boca ainda. E você fala, uau, né? Então, 2 acessos, por favor, e assim que possível, principalmente nós da UTI, ou né, indicar rapidamente um PIC ou um catéter venoso, porque esse paciente vai precisar de droga vasoativa, né? Vai precisar de coletas de exames, muitas vezes, o que na pediatria às vezes é muito difícil, então o fato de eu ter o catéter, o PIC, já ajuda muito. A monitorização da diurese e do balanço hídrico, tá bom? Então, o débito urinário tem que ser acima de 0,5 ml quilo hora para ser considerado razoável, né? Para ser bom acima de 1.
E o balanço hídrico muito importante, o peso para nós é extremamente importante, tá bom? Bom, boa aferição da PA. Às vezes o manguito está completamente errado lá da criança, tá bom? Então, a gente vê o manguito tá certo, tá aferindo a PA nos prazos, assim, que são relevantes para influenciar na minha condução. E outra coisa importante, garantir a boa temperatura corpórea. Eu não posso deixar nem ficar com febre, nem hipotérmico. Lembrando que os bebês, tá? Ele fica na UTI, fica lá peladinho, porque tem que ficar monitorado, tem que ficar de olho nele, na cor da pele, tudo. Ar-condicionado funcionando, porque todo mundo está calorado, vai ver lá o nenê com 35, 34,5, não pode, tá? Tem que prestar muita atenção com isso também, controlar a febre, tá bom? Exames laboratoriais e de imagem, então, assim, eu não vou colocar todos eles aqui, mas, primeiro, por conta do score de Fênix, alguns exames são obrigatórios, tá? Então, antigamente, se considerava que para ter disfunção, né, que nem a função renal, né, função hepática, tudo. O score de Fênix ele vem para simplificar uma série de coisas, mas assim, o que é importante? O neurológico, a parte de coagulação, porque ele reflete a questão da coagulação intravascular disseminada, tá bom? A questão cardiovascular e a questão da oxigenação à respiração. Então, já do mesmo jeito que o QuickSOFA facilita muito, o Fênix veio para facilitar a questão de diagnóstico, certo? Sendo que a triagem é a questão do CIRS, ok? Então, considerando o Fênix principalmente, eu preciso ter, né, um hemograma, preciso ter uma gasometria, preciso ter um lactato, preciso ter coagulograma, dedímero, fibrinogênio, tá? Precisa de ureia creatinina? Teoricamente, para o score de Fênix, não. Mas, se eu estou aqui no hospital, eu tenho condições e eu posso colher, lógico que eu vou colher, porque eu tenho que monitorar as funções orgânicas desse paciente. Eu preciso saber se a função hepática está boa, se a função renal está boa. Então, isso, talvez naquele primeira hora, você não precise da ureia creatinina, mas seriadamente, sequencialmente, vai precisar sim, tá bom? Então, monitorar as culturas, porque no primeiro momento nós vamos dar antibiótico de amplo espectro, né? Mas assim que possível nós vamos ter que ajustar, depender das novidades que aparecem aí, tá? Então, às vezes eu descubro que eu estou dando um antibiótico cuja bactéria que está sendo isolada lá está sendo resistente. E eu não sei em adulto, aí o Marcos está aí para falar, mas assim, em criança a gente pode ter quadro séptico feio por vírus, sabe? A gente pode ter uns quadros bem horríveis, assim. Fungo também, falar, não, fungo fazer rápido, assim, pega um imunossuprimido aí para ver, né, o que ele vai fazer com fungo, assim. Então, às vezes, não é nem do antibiótico que o paciente precisa, né? Porém, conforme eu for monitorando as minhas culturas, os meus outros exames de diagnóstico, né, os PCRs que a gente pode pedir, seja no líquor, seja nas fezes, seja na secreção pulmonar, seja no sangue, ou seja, vamos adequando, monitorando todos esses exames, tanto de controle de função orgânica como de elucidação diagnóstica, tá bom? Chata aqui de novo, hidratação, tudo é porque é para não esquecer, tá? Que é muito importante, tá bom? Corrigir todos os distúrbios eletrolíticos, tá? Então, se eu tenho um cálcio limítrofe, um potássio baixo, o meu paciente está séptico, está horrível, nossa, né? Se ele der uma bradicardiazinha, assim, né? Uma arritmia, ele vai embora. Vai embora. Então, tem que corrigir tudo, tá? Hipoglicemia em criança acontece muito, tá? Precisa corrigir, mesmo porque a Sumire falou assim: então meu paciente, vou deixar esse diagnóstico de sepse para sempre. Olha, às vezes o paciente está com uma outra doença, que é um diagnóstico diferencial de sepse, e lá pelo terceiro, quarto dia, você chegou à conclusão que aquilo não é sepse, ele vai sair do protocolo, né? E uma das causas, por exemplo, são alterações metabólicas importantes, doenças metabólicas que podem realmente confundir, tá bom? Uma situação bastante comum, não sei se em adulto é tão comum como na pediatria, mas assim, a albumina, geralmente nesses casos, está muito baixa. E como nós temos pacientes pequenos, né, de 6 quilos, 8 quilos, 10 quilos, tudo, esse manejo do intravascular e do que vai para fora dos vasos sanguíneos
às vezes é muito difícil de a gente conseguir, e muitas vezes a gente tem que dar albumina para o paciente corrigir para conseguir manter a perfusão tecidual decente, tá bom? E como eu falei, a monitorização invasiva vai depender de cada caso, tá bom? Então, meio que um resumão. O que eu acho mais importante? As reavaliações clínicas frequentes. Essa questão do balanço hídrico na pediatria é uma coisa muito difícil e muito importante. Monitorar as funções orgânicas seriadamente. Então, a depender do paciente, nós vamos ter que colher exame de 12 em 12 horas ou a cada 24 horas, né? E também não só a questão dos exames, mas, né, aplicar a escala de coma de Glasgow, né, avaliar o débito urinário, né, os exames laboratoriais seriados, a cada correção que eu fizer de distúrbios hidroeletrolíticos, isso eu preciso confirmar se chegou no valor adequado, né. Uma coisa muito importante, um suporte ventilatório precoce nos casos de choque, seja com VNI, seja com alto fluxo ou intubação mesmo, tá? Se o paciente está chocado, enquanto ele não sair do choque, a qualquer momento ele pode deteriorar. Não vamos deixar para fazer as coisas numa situação de emergência. Vamos tentar prevenir determinadas situações que podem piorar mais ainda o prognóstico, tá? As atualizações com a equipe multidisciplinar regularmente, principalmente dentro da UTI, é muito importante também, tá? Então, controle de peso eu já falei, analgesia adequada. E outras especialidades muitas vezes vão ser necessárias, tá? Então, por exemplo, nefro, né? Tipo, então, lembrar que terapia de reposição renal tem que ser precoce, não é para a gente esperar o paciente ficar totalmente anúrico para estar indicando. Se a gente está com essa dificuldade desse manejo do balanço hídrico, né? Da volemia, tudo mais, e o paciente já está com uma disfunção renal, então agir rapidamente, tá bom? E muito importante o acompanhamento psicológico. Se o paciente ele é mais velho, tipo, sei lá, 3 aninhos, 4, 5, 6, ele de repente não precisa ser entubado, total, mas ele está mega assustado. O tempo inteiro alguém está indo lá colher sangue, alguém está indo fazer alguma coisa, ele não está se sentindo bem, a mãe está chorando do lado, o pai chega desesperado, precisa do suporte psicológico, que é muito importante para o desfecho também, tá bom? Então, de novo, peraí, acho que esse aqui eu já repeti, esse aqui eu repetiu, perdão. Tá? Então, o que eu acho que é o caminho para o sucesso aí dessa questão de a gente estar instituindo o nosso protocolo, fazendo parte aí de todo mundo que já leva isso muito a sério, eu acho que é assim, o reconhecimento, as reavaliações, né? É disso que vai depender a condução e essa integração multidisciplinar e multissetor. Por que eu digo que é multissetor? Não adianta nada a gente estar super fazendo tudo direitinho, o laboratório demora um tempão para liberar uma gaso, uma lactato, ou então, pior, demora 2 horas para ir buscar a gasometria na UTI, às vezes acontece. O antibiótico não chega, o soro, acabou o soro aqui no pronto-socorro, não tem mais, tem que buscar não sei aonde, sabe? Tipo, difícil acesso venoso, difícil. Bom, difícil, então vamos tentar resolver mais rápido, vamos passar uma intraóssea, o que a gente vai fazer? Ou seja, a gente tem que estar todo mundo integrado. Então, o que eu acho que é o mais importante dessa nossa apresentação aqui? É que todo mundo tem que compreender, reconhecer, aturar, porque é uma situação grave, geralmente de evolução rápida, como todo mundo falou aqui, né? Alta mortalidade e, assim, o prognóstico ele vai ser muito melhor se ele for, né, se o tratamento for instalado rapidamente e de forma adequada. Então, a gente precisa da farmácia, a gente precisa do laboratório, a gente precisa da enfermagem, a gente precisa da física, a gente precisa de todo mundo aqui do hospital. Então, espero que tenha sido legal para vocês. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar. Desculpa se eu fui repetitiva, mas eu acho que o importante é a gente entender que todo cuidado é pouco aí nesses casos. Obrigada, viu? Sensacional, muito obrigada. Agradeço a todas as palestrantes. Que momento gostoso, né? Como é bom ouvir especialistas falando sobre o tema. Nossa, daria para trazer aqui várias mesas redondas para a gente discutir, aprofundar. Estava até lembrando aqui que alguns anos atrás a gente fez, né,
uma sensibilização no hospital do Dia Mundial de Sepsis, onde a gente tinha um dia inteiro reservado para essa temática, várias palestras, vários temas a serem discutidos com a participação dos especialistas e o quanto que isso é importante, né? Olha que momento rico a gente teve aqui. Gente, pelo adiantar da hora, eu iria propor aqui para vocês que quem tivesse considerações, quem gostasse, né, gostaria de trazer alguma dúvida, compartilhar aqui conosco no chat. Eu me comprometo a direcionar para os especialistas e intermediar essas devolutivas. Queria combinar com vocês se tudo bem, se a gente pode caminhar dessa forma, tudo bem? Então, muito obrigada pela participação de todos. Tem um coffee, almoço, mais ou menos, entre aspas, né? Lanchinho servido aqui no hall. Por favor, fiquem à vontade. Muito obrigada mais uma vez.